Amém. Vamos poder morar iniciando aqui, irmãos? Amém? Aí eu Amém. fico aqui para ver se mais alguém entra aqui, tá? Osni, você pode orar pela gente, irmão? Amém? Podemos? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma noite, Pai, que o Senhor nos concede aqui, Senhor, nesse grupo de homens. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos orientado ao longo desses anos a falar da sua palavra, o Senhor tem nos ensinado, tem nos fortalecido. E acima de tudo, Pai, ouvido nossas orações. Nós somos gratos, nós queremos te louvar e te agradecer por tanta coisa que o Senhor já fez e há de fazer. Obrigado por sarar nossas feridas, tirar nossas dúvidas. Obrigado, Pai, por nos resgatar, por nos levantar quando estivermos caídos. Obrigado por nos sustentar, Pai, ao longo, desde a pandemia, Pai, nós estamos aqui para falar da tua palavra e aprender mais contigo. Usa o pregador dessa noite, Pai. Fala para aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Senhor, nós pedimos a tudo, pedimos de tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Sua esposa está bem? Oi? Sua esposa está bem? Melhorou essa semana, graças a Deus. Poxa, foi umas 3 semaninhas bem ruim, mas graças a Deus passamos no médico na semana passada e passamos depois de novo agora na segunda. Durou bastante remédio anti-inflamatório, mas vai ter que fazer uma cirurgia para o outro mês, vai confirmar, já fez todos os exames semana passada. Eu passei quase uma semana no hospital só fazendo exame, aí vai ter que fazer uma cirurgia corretiva, né? Mas graças a Deus tudo tranquilo, é uma coisa bem simples e volta tudo normal. Vai fazer ainda, né, Osni? Vai fazer ainda para o mês. Estamos só aguardando lá abrir a vaga da cirurgia, né? Porque não é urgente, mas não é emergência, né? A pessoa está normal, consegue levantar, faz suas coisas, dói, mas não é aquela coisa assim de vida ou morte, né? É uma coisa que acontece de não conseguir andar, mas aí faz parte da vida. E ela está sentindo dor ainda, Osni? Sente dor? Sente dor, mas ela toma um remédio quando sente muita dor, aí que ela toma tá bom. um psicotrópico brabo aqui que o médico passou, que desmaia, a pessoa dorme e fica legal. Acho que pega o nervo, né, Osni? Pega o nervo, tá né? contraindo o nervo ciático, a Eita. perna e as costas. É uma coisa interessante, falei com a médica, uma coisa interessante, um negocinho tão pequeno que machucou ali e a pessoa não consegue nem sair da cama, não consegue se sentar, não levanta. É uma coisa interessante. Sensível. Sensível. Amém. Vamos orar por ela também. Vamos orar. Que bom que já levantou, tá fazendo as coisas. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Ricardo, a palavra está com o irmão. Amém. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. É engraçado, né? Eu trouxe aquela palavra sobre a traição, acho que faz o quê? Um mês, né, Osni? Um mês e pouco. E até o Osni falou, vamos continuar no assunto, né? E faz 3 semanas que eu tô com uma palavrinha na cabeça, eu falei, eu acho que tem que continuar mesmo, né? E o Espírito Santo tem falado muito comigo. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem rápida, mas é uma coisa que eu acho que está falando muito forte comigo. Vamos ler só um versículo que é bem conhecido para a gente começar, que é Tiago 1,19. Acho que vocês sabem até de cor, né? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E essa palavrinha ira e ódio tem me cutucado assim muito forte. Eu tenho vivenciado muitas situações nesse sentido e é impressionante, né? Como a gente às vezes acha que tem um domínio, né, sobre as coisas, mas tem algumas situações que a gente realmente tem que buscar mais e orar, né? E o Espírito Santo vem falado comigo e eu achei interessante porque é meio que uma sequência daquilo que o Espírito Santo conduziu para a gente, que é a traição que gera o ódio, né? Que gera a ira. E é engraçado que eu passei por algumas experiências essa semana, até com semana passada, quando você me confirmou, Paulo, eu estava até na dúvida, eu falei, nossa, será que é isso, né? Porque vinha só essa palavra ódio, ódio.
Aí o Espírito Santo foi me conduzindo e me trouxe 3 versículos que eu acho que fecha o contexto, né, do que a gente tem que, do que o Espírito Santo quer falar pra gente sobre isso. Aí me levou a Provérbios 29:11, diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Pô, esse domina-se que é o X, né? Porque é tão fácil a gente se irar, né? A gente tá vivendo numa época, um tempo assim tão complicado, né? Que a gente está na unção, a gente lê a palavra, mas de repente qualquer coisa parece que dá uma mexida com a gente muito forte. E eu me senti às vezes tolo, porque é difícil a gente às vezes não se irar, né? Aí me aprofundei um pouco mais disso. Só que isso, a ira, eu acho que já vem da natureza humana, né? Não é uma coisa que a gente escolheu ter, a gente herdou, né? E tanto é que em Efésios, a palavra diz o seguinte, Efésios 4, 26, 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. Então aqui não está falando se ficarem irados, é quando ficarem irados. Ou seja, nós ficamos irados, né? Por momentos a gente fica irado. E diz o seguinte: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Ficarem irados, vocês ficarem irados, não é que talvez, normalmente a gente fica, só que tem uma saída que é tentar desfazer essa ira apaziguando ela. Então eu acho que é uma briga muito assim acho que entre carne e espírito, e a gente tem que fazer isso rápido. Por quê? Porque senão a gente dá lugar ao diabo. Ou seja, ódio, ira é uma brecha gigante que a gente tem que fechar para não dar espaço para o lugar para o diabo. Porque a gente vê, né, no próprio mundo, a gente vê as consequências do que causa uma ira, né, nas pessoas. A gente tem visto cada coisa absurda, né? Eu fiquei pensando no caso dessa menina que morreu aí no Palmeiras, acho que foi sábado, né? Foi uma garrafa que jogou, eu não acredito que talvez a pessoa não tenha jogado na menina, mas a garrafa parece que quebrou e um pedaço de vidro pegou na jugular da menina. Ingresso, nada. Então é assim, é muito complicado a gente tem que estar muito em unção, muito em oração, porque por qualquer motivo a gente fica irado. E uma coisa que eu tenho exercitado muito desde que essa palavra tem me tocado, é no sentido assim, toda vez que eu fico irado com alguma coisa ou com alguma pessoa, né, porque sempre tem, principalmente no trabalho, né, a gente está passando por uma fase bem tensa, assim, em termos de mudança e tal, e eu tenho me exercitado da seguinte forma, eu peço ajuda para o Senhor, peço orientação e vou e volto com a pessoa que me irou, que a pessoa que me deixou irritado, eu volto e converso, e já tento apaziguar isso. E o engraçado é que eu tenho feito isso, e depois me veio esse versículo. E é isso mesmo que eu acho que a gente tem que fazer. Porque assim, se você me deixar irritado e eu deixar quieto, não falar nada, ou talvez não tentar conversar, isso vai ficar grande. E aí que é o perigo. Esse grande gera uma ira, a ira gera raiva, e é aí que a gente dá a brecha, que é onde o inimigo quer entrar para atrapalhar, para destruir, para fazer o estrago. Então, essa ação de tentar na hora da ira já se conciliar antes do sol se pôr, eu acho a coisa mais importante que a gente tem que fazer. É que nem o pastor Carlinhos fala, melhor momento de pedir perdão é um segundo depois que pecou. E eu acho que a gente não pode deixar passar, tem que se resolver, seja como for, pedindo perdão, conversando, mesmo não tendo feito nada, mas tentando conversar,
porque você tira, parece que você tira, que eu senti, eu exercitei isso essa semana, eu tive algumas situações, então parece que você fica leve, e o que acontece? Aquela tentativa do inimigo de querer te dar uma rasteira ou te jogar uma esse ato de você talvez conversar com a pessoa que tirou, tirar isso da cabeça. E tem um outro versículo que eu quero ler, que é em Levítico 19. Deus falando: não guardem ódio no coração contra outro israelita, mas corrija com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem os outros como tá te colocando numa situação de que tá te dando esse desconforto, essa raiva. E é mais ou menos isso. Se você não for, às vezes, um pouco mais duro, você não consegue apaziguar essa situação. E é engraçado que você fazendo isso, mas com amor, né? É aquela história de você bater, mas bater coisa que a gente não pode, né? Dentro da palavra, a gente está errado. Eu tenho, eu pensei muito nisso, eu vivenciei várias situações que nesses 3 versículos, quando um não quer, dois não brigam, isso é verdade, né? Mas depois a pessoa acaba desistindo e ela acaba acalmando e o Espírito Santo age, né? E aí a gente já usa isso como uma forma de evangelizar, como uma forma. Como assim? Você não ficou nervoso? Eu falei, não. Não, mas por quê, ué? Porque eu fiquei em oração, o Espírito Santo me conduziu, eu tenho Jesus no coração, aí já deu a brecha para gente evangelizar. Então, irmãos, é uma palavra breve, é uma coisa rápida, mas uma coisa que me tocou bastante. Eu queria compartilhar com os irmãos e ouvir os comentários de vocês, porque foi muito interessante essa experiência aqui, nessas 3 semanas aí, 4 e pós-palavra, segundo, né, Osni? Amém, irmãos? Obrigado, Paulo, Amém, pela amém, Ricardo. oportunidade. Deus abençoe. Amém. Ricardo, vou comentar rapidinho aqui, eu estava lendo, e aqui está em Tiago 4, o versículo 11. É um pouco do que você comentou também. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando você estava pregando aqui, né, a palavra, eu estava lendo aqui esse versículo e você comentou muito bem, né, que a gente fica, talvez, fica irado com algumas coisas, né, ou até com algum parente, irmão da igreja ou familiar também, né, cara? Então, no fundo, só faz mal pra gente mesmo, né, porque tem vezes que a pessoa nem sabe que você tá brava com ela, nem liga, mas você tá lá se remoendo, você tá lá, né, com um sentimento super ruim, né? E é isso que o irmão falou, né, Ricardo? Precisamos pedir para Deus tirar isso do nosso coração, que isso vai tomando uma proporção que depois a gente, sei lá, perde amizade, perde algum conhecido e nem sabe por quê, né? Algumas situações que isso toma uma proporção que parece que você pega a birra da pessoa e tudo que a pessoa faz parece que está fazendo de propósito para você, né? É horrível essas coisas. Então, você comentou muito bem aí, né? Para a gente sempre, um segundo depois, a gente pedir perdão, pedir para que Deus conforte, para que Deus livra isso. E muitas vezes é a obra do inimigo mesmo, né, irmão? Não tem nada a ver, não é nada. É o mundo espiritual que a gente está dando essa brecha e pega a gente direitinho, né? E no final a pessoa nem sabe o que ela fez, nem sabe o que está acontecendo. E a gente fica com isso remoendo dentro
o nosso coração. Então, a palavra vem em boa hora mesmo, a gente precisa se policiar, precisamos, né, até dentro da igreja, né, o pastor mesmo comenta que vários irmãos saem da igreja porque uma pessoa não cumprimentou a outra, né, e é coisa do inimigo mesmo, né, pastor? Dentro da igreja mesmo, o que o inimigo quer é isso, talvez colocar uma sementinha de discórdia e aquilo toma uma proporção que a pessoa, né, sai da igreja, perde a bênção por besteira mesmo, né? Então, precisamos sim se policiar. Essa palavra veio aqui pra gente e a gente precisa sim ter esse entendimento, né? Então, glória a Deus pela palavra, irmão. Então, é isso mesmo, tá? Amém. Deus abençoe, Ricardo. Amém, Paulo. E o Lori, fica à vontade aqui, viu? Hoje nem o Marquinhos não entrou, né? O Marquinhos não... O Ricardo avisou agora que não ia conseguir. Ah, o Ricardo eu não vi, o Goulart eu não vi, não. Amém, amém. Pena que eu perdi a parte do testemunho aí, que parou aqui, ficou tudo congelado, rapaz. Poxa, que coisa. Ficou tudo parado aqui na tela. Eu falei, ih, rapaz, o pessoal tá tudo sem piscar aqui. Era para testar se você ia ficar irado. Entendi. Tá dentro da palavra. Amém. Aproveitar para comentar, cara, estamos aqui sempre falando nessa parte de que eu tenho essa minha, vou dizer, mania, né, de dizer assim, nós temos que crescer, né, e que infelizmente, eu estava até lendo mais cedo, estudando sobre psicologia, também estudo sobre psicologia, que infelizmente nós adquirimos dos nossos pais e da nossa conduta familiar algumas birras, algumas manias, né? Isso, e a igreja, como a igreja ela é uma parte da sociedade, ou seja, dentro da igreja a gente vai receber gente de todo tipo de origem e de núcleo familiar, vai acontecer esse tipo de coisa. Tem gente que é birrenta, tem gente que é magoada, porque dentro da psicologia tem 5 áreas que as pessoas são traídas ou perdem confiança, ou ela é machucada na criação, ela não consegue lidar com outras pessoas. Ela não consegue. Ela olha pro Ricardo assim, pô, não pode esse cara. E acabou. E tu pode falar o que quiser, dá um amém que ela vai dizer, vai pro inferno. Nesse nível. Eu sou bem exagerando para entender uma linguagem bem mais clara. Chama pessoas irreconciliáveis, porque ela está machucada e ela não consegue falar com outras pessoas, mesmo estando na igreja. Não importa o carro que ela esteja, um membro ou não, ela tem esse tipo de comportamento. Então, dentro da sociedade, a igreja faz parte da sociedade, nós estamos abertos a receber gente de todo tipo. Como o Ricardo falou assim, uma pessoa está na igreja, ela pode ir para um evento e lá a polícia brigar lá e dar um tiro, tomar um tiro na cabeça? Pode. Acontecer porque ela tem o hábito de se aglomerar num bar ou num clube social, que pode acontecer, a chance de acontecer uma briga onde envolve bebida, cerveja, um evento, até mesmo um casamento, que eu já vi pessoas brincando no casamento, foi subir no carro, a pessoa caiu do carro e bateu a cabeça. O outro em Niterói foi sentar com um copo no bolso, acabou de casar, ele pegou uma taça, botou no bolso. Você tem ideia? Uma coisa incrível. A mulher ficou viúva em menos de 24 horas. A taça quebrou no bolso da calça, cortou a aorta e o cara morreu na mesma noite que casou. Então, às vezes acontece. Então, como o Ricardo comentou a respeito da torcedora, essa fatalidade, é porque a palavra diz: vigia, foge da aparência do mal. O cara é crente, é unção. Não tem nada a ver com crente, tem a ver com unção. Nós temos que ser vigilantes. Esse é o problema todo. Se eu vejo que tem uma pessoa chateada ali, irritada no ônibus, não adianta você tentar dialogar, que ela pode pegar uma pedra, um pau e dar na tua cabeça. Como é que aconteceu comigo? Saindo da igreja, aí veio a esposa na praça ali perto da Cracolândia ali, isso aqui de São Paulo, né? Praça da República. Foi atravessar a Praça da República, a mulher veio da minha direção com o pé de pau e ia dar na minha cabeça.
Aí eu botei o braço. Saindo da igreja. Pode acontecer? Pode. Se eu não botasse o braço, pau. E tava ali o estrado no tava o corpo no chão. Um CPF cancelado. Então tem que estar vigilante. Você para com o carro, alguém pode te abordar e de repente o cara entender que você vai puxar uma coisa e se atirar. Temos que estar vigilante. E aqui na palavra, nós falamos aqui no grupo aqui, que gosta de puxar os paradrapos, em Efésios 4, o interessante é que ele fala assim, ó, você citou o Efésios 26, né? Aí eu vou citar o 22. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vós despedir do velho... Eita, tá difícil, hein? Despirdes, eita, do velho homem, ou seja, se despir. Deixar de viver como é o velho homem. Se eu sou brigão, eu tenho que entender, eu tenho que parar de ser brigão. Se eu sou carrancudo, eu tenho que parar de ser carrancudo. Né? Como o Ricardo falou aí, né? Foi o Ricardo que falou, mas até congelou. A gente não, às vezes a gente está chateado, porque a gente chateia com coisas tão bobas. Porque a pessoa te olhou de cara feia, porque a pessoa não te atendeu, ou bateu o telefone. Ou seja, nós temos que buscar, como está dizendo aqui, no 23, e sermos renovados no vosso modo de raciocinar. Estou lendo a King James, tá? A serdes renovados do vosso modo de raciocinar. Eu tenho que melhorar meu raciocínio, né? Se eu ler aqui na outra tradução, se tens ouvidos e nele foste ensinado, como está a verdade de Jesus? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente. Ou seja, eu tenho que melhorar a maneira de pensar, para mim não me chatear. Entendeu? Eu tenho que crescer. Tem pessoas, tem livros que falam sobre pessoas irreconciliáveis. Tem pessoas dentro da família que você não pode simplesmente desligar, mas é uma pedra, você tem que contornar essa pedra. Todo especialista vai dizer isso, não adianta. Pessoas irreconciliáveis, não adianta você falar, ela vai querer brigar, mas é um parente, é um obstáculo na nossa vida, vai ter que viver. Nós temos que ser maduros, ser homens adultos, na extensão da palavra, para saber lidar com aquele irmão que está ali magoado do passado, ou foi agredido, ou foi espancado na sua criação. Aí tu pede pro cara, pô, dá pra sentar pra cá, irmão? Já aconteceu comigo também. Não dá não. Tu pede pra pessoa mudar, só o banco, chegar ao banco, a pessoa já tá na igreja, tá parecendo que tá com uns dentes querendo morder alguém. E acontece em qualquer lugar. Então nós que estamos buscando o entendimento, buscando o crescimento espiritual de uma criatura próxima, espelhada em Jesus, nós temos que renovar. Toda vez que alguém ofendia Jesus, pode perceber na Bíblia, que muitas vezes ele ficava calado. Tu é filho de Deus? Não instrui? Foge da discussão louca? Não adianta ficar discutindo, não adianta. Eu tenho que ter o quê? Calma. Para me ter calma, eu tenho que praticar. Tenho que praticar, eu tenho que renovar a minha mente. Aí eu tenho que buscar conhecimento. Como é que Ricardo se dá lá no trabalho dele? Pô, aprendi essa lição. Como é que Paulo se dá na lição, passa a lição dele quando ele trata as pessoas do banco? Ainda mais Paulo, se for atendimento, acho que não sei se Paulo faz isso, atendimento, o pessoal reclama muito quem foi trabalhar com atendimento, tem cada cliente que parece que você tem que dar um jeito do troço acontecer, na verdade. Acontece, não, parece que a culpa é sua, e o cara quer te enforcar por telefone. Isso acontece. E nós temos que ter o quê? Calma aí, meu irmão. Mata a bola no peito, bota no chão, levanta a cabeça, entendeu? Porque nós temos que ter maturidade. Nós não podemos agir como uma velha criatura, por ignorância, estupidez. Eu tenho que, calma aí, Senhor, eu tenho que ser estúpido? Não. Lembra que nós falamos na semana passada? Faz uma listinha de coisas que você não consegue realizar. Eu sou estúpido? Opa, eu sou estúpido, tenho que vigiar. Pô, eu não dou bom dia a ninguém na igreja? Vou dar bom dia a todo mundo na igreja. Entendeu? Então eu tenho que melhorar, me capacitar todo dia a entender que eu tenho que fazer o quê? Controle emocional, ter o controle sentimental e crescer espiritualmente. Entendeu? Então, baseado aqui na referência de Efésios que ele mesmo leu, na minha tradução, que deve estar um pouco diferente aí, que eu vejo a King James, se revestir do novo homem, ser criado para ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade. É o versículo 24. Amém, Ricardão. Palavra abençoada, mais
lapidada aí no crescimento espiritual. Nós temos que ser semelhante a Cristo, que nós fomos prosseguindo para o alvo, sem desistir. Amém. Obrigado aí. Amém. Só fazer mais um comentário que eu lembrei. Você falou isso, né, das pessoas que são amarguradas, né, que trazem sentimentos. Tem uma pessoa lá no salão, e desde que ela entrou lá, eu já estava lá, ela me agride. Então, o crente, vai pra igreja, e eu na minha. Aí eu fui deixando, aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, né, e entender. O que você tem contra crente? Você já foi pra igreja, né? Ela falou, eu sou afastada. Eu falei, então senta aqui, vamos conversar. Porque ela deu essa brecha, entendeu? Mas assim, foram semanas de agressões assim do nada. Sabe quando a pessoa vê que não tá fazendo nada, joga pedra e debocha, principalmente o deboche, né? Sim. Que é uma coisa assim que, principalmente quando sabe que a gente é evangélico, vem na ferida, né? Aí, ô crente, você não falou que não sei o quê, bababá, bababá. E eu fui deixando, fui com o mansinho, aí um dia eu sentei com ela essa semana e conversei. O que acontece? Por que você tem toda essa mágoa? Aconteceu alguma coisa na igreja com você? Ela Muito falou, bom. aí ela contou. Aí ela se abriu. Perfeito. E aí mudou, né? Aí o Exatamente. Espírito Santo já tomou a frente, já conduziu, ela já foi em várias igrejas, não se achou. Eu falei, olha, sei lá, né? Eu acho que você pode orar antes de ir pra igreja. Mas foi legal. Mas assim, foram semanas, cara. Isso. Se eu Porque tivesse. a pessoa traída, a pessoa que foi machucada por ela confiar em alguém, tem a traição que a gente conhece, mas tem a traição de amizade, tem a desconfiança. Você pede a pessoa guardar um segredo, a pessoa faz fofoca de você, sofre bullying. Essa pessoa passa a não confiar nos outros. Então, Sim. mesmo que você chegue ali, poxa, irmão, vem aqui. Não quero saber não. Não quero saber de igreja não, porque o cara me maltratou, me magoou, me xingou, falou que eu sou o filho do diabo. Tem gente que guarda mágoa. Aí lascou, bicho. Então nós temos que ter cuidado disso na hora Principalmente de igreja, né? E ela falou muito isso, eu não consigo ir em nenhuma igreja, eu não gosto dos pastores. Eu falei, sabe o que você faz? Vai na igreja, mas não vai ver o pastor. Vai buscar Jesus. Esquece o pastor. Você está na casa de Deus. Aí ela. Sabe quando você percebe que a pessoa, não tinha pensado nisso, Você quebrou de uma maneira né? legal, Mas bacana. foi assim, se eu tivesse mirado, se eu tivesse Isso. respondido à altura, eu tava brigando com ela até hoje, porque Viu? as provocações foram boas. Mas amém, Osnei. Comentário bem suado, irmão. Amém. Paz, irmão Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, irmão? Boa noite, Paulão. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Cheguei agora da igreja, por isso que eu vim cá essa hora. Amém, irmão. Amém. Deus abençoe, seja Ficou bem-vindo aí, bonito esse viu? bigode, hein? Se deixar, hein? Faz tanto tempo que o bigode até cresceu aí, irmão. Vai, velho, tá, eu Amém. tinha dado uma caída aí, mas agora tô firme mesmo aí, tô buscando mais. Amém, irmão. Seja Amém. bem-vindo sempre, tá? Seu tio e nós estamos com saudade aqui. Seu tio sempre fala de você, o Lore aí. Eu me deparei com uma situação hoje aí, Ricardo, que me tocou muito, não tem... Podia ser eu no lugar desse cara, pegaram um menino aqui que ele vivia roubando aqui, a comunidade aqui, levaram ele pro matagal, deixaram ele num pau, deram 2 tiros nas 2 mãos dele, levaram ele quase morto. Isso eu me deparei ali, como fosse eu. Eu também tava pelo um fim também, isso na hora de levar uma disciplina dessa, hein? Amém. Vamos orar por ele também, viu, irmão? Amém. Lore, quer falar um versículo, Lore? Ou o pastor comenta? Então, eu vou deixar um versículo aqui no Efésios 3, 13, que fala. Para ele decorar esse versículo. Efésios 3, 13, que fala: portanto, vós peço que não desfaleça na minha tribulação, por vós que são a vossa glória. Então, o próprio Espírito Santo fala com nós toda hora, que eu trabalho lá embaixo, com uns tipos de gente, que tem hora que parece que Deus fecha a minha boca para me ter uma cama tão grande, para não explodir, sabe? Porque lá é bebo,
traficante, o drogado que vem lá, tudo enche o saco, né? De manhã logo, principalmente. E uma dessas coisas é que nós temos que prevalecer na palavra do Senhor. A gente tem que aguentar a bucha, tem que aguentar, pedir perdão a Deus para não explodir, porque você sabe que o ser humano é de carne, mas também tem que estar sábio na hora da verdade. Né? Aí tem no mesmo livro tem Efésios 4:13, a mesma palavra, a mesma complementação que fala. Até quando chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, que verão perfeito à medida da estatura com planta de Cristo. Então, nós somos planta de Cristo. Né? Então, nós temos que buscar e regar a palavra de Deus cada dia mais para nós ser felizes na vida, porque esse mundo aqui só Jesus por nós mesmo. Amém, glória. Bom, é isso mesmo, né? A gente tem que cumprir aquilo que está no versículo que foi lido lá em Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Ninguém quer ouvir mais ninguém, né? Todo mundo quer já desabafar, já explodir, já se irar. Mas se a gente começar a ouvir mais, a gente vai deixar de falar besteira. Analisar a situação antes de falar. Quantas coisas acontecem porque a gente fala precipitadamente. Sem saber o todo, a gente já começa a disparar para tudo quanto é lado, achando que a gente tem direito a isso, tem direito àquilo. Então, vamos ouvir o que está acontecendo. Então, se a gente cumprir aquilo que está nesse versículo aqui, quantas coisas que a gente vai evitar, quantos males para a nossa própria vida que a gente vai evitar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, tudo aqui, tudo que nós precisamos saber é obedecer à palavra de Deus. E no versículo 20 ele fala, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, não adianta ficar irado. Deus não vai mudar nada daquilo que ele planejou fazer. Ele é justo, juiz, e ele vai julgar com reto juízo. A gente vê tanta injustiça nesse mundo, a gente fica falando, será que Deus não está vendo? Deus, tanto que está vendo, que ele já revelou na sua palavra o que ele vai fazer com os ímpios. Quer dizer, ele já deixou claro, olha, se você não me seguir, não deixar o seu mau caminho, já está tudo determinado que vai acontecer com os ímpios. Então, ele tem o julgamento dele. Mas a gente quer ter o prazer de fazer a justiça com as próprias mãos, a gente quer ver logo a justiça, a gente quer se vingar, a gente quer dar o troco próprio do ser humano. Mas é só obedecer esses 2 versículos que a gente vai deixar de ter problemas na nossa vida. Vamos ouvir bastante antes de falar e muito menos de se irar, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar irado. Prostre-se perante o Senhor, humilhe-se perante Ele, aí sim Ele vai responder, Ele vai te dar a solução e Ele vai te abrir a mente para mostrar para você que não é você que tem que fazer a justiça, está na mão dele. Então, coloca lá. Tá irado com alguém? Coloca essa pessoa no altar de Deus. Você quer derrubar a pessoa? Coloque ele no altar de Deus. Ore por ele. É difícil? Mas ore por ele. Porque não é ele, é o inimigo que através dele está te perseguindo, caluniando, né? Fazendo coisas aí, ofendendo. O Ricardo falou lá que uma pessoa fica lá, né, tirando deboche dele. Eu contei já essa situação aqui. Eu cortava o cabelo ali na Lapa e tinha um cabeleireiro nosso, e a mãe dele era cristã, mas ele não, era um debochado, né? Era um debochado, e toda vez que eu ia lá, ele sabia que eu era crente, porque eu já tinha falado, né, sobre Jesus, ele tirava o sarro. Ele tinha um salão cheio de gente, dava o sarro. E aí um dia eu cheguei lá e ele começou a fazer pergunta da Bíblia. Aí eu falei assim, o Jô, ele chamava Jô, você quer saber porque você quer saber ou você quer saber para começar a me criticar? Aí ele falou, não, eu quero saber. Eu percebi que ele queria saber, estava com dúvidas. E a gente começou, ficamos lá umas 2 horas.
e as pessoas entravam e ele não dava atenção para os clientes dele, só dava atenção. Então, aí eu pude gastar um tempo com ele. Então, olha, o tardio para se irar. Quando Deus abriu a porta, como foi o caso do Ricardo, abriu a porta, vamos ver o que você quer. Você vai usar isso que eu vou falar para caçoar e não vou perder tempo. Não vou jogar pérolas aos porcos. Mas se você tiver interesse de saber, estou à disposição. Então, eu nem cortei o cabelo, quer dizer, cortei muito depois, mas a gente pôde ter um papo gostoso lá, né? E dali para frente, as outras vezes que eu fui, nunca mais ele me tirava o saco. Porque eu mesmo falava, olha, ouça o que a tua mãe está fazendo, a tua mãe está indo na igreja orando por você. Então, por que você está, né, nessa situação assim? Ouça a tua mãe, siga a tua mãe, vai com ela na igreja e tal. Mas depois daquele dia, Deus deu assim uma experiência tão gostosa que a gente passou a ter uma amizade bem mais profunda, uma amizade assim mesmo, quase que como irmãos, né? Eu não sei se ele passou a frequentar alguma igreja, mas pelo menos ele parou de caçoar, parou de tirar sarro, né? Passou a respeitar. Então Deus ele dá oportunidades, mas a gente tem que ouvir. Se eu ficasse irado todas as vezes que ele tivesse tirando sarro, eu teria fechado aquela porta. Mas eu fiquei quieto e me calava, não vou jogar pérolas aos porcos. E aí, quando ele quis saber, porque quis saber, Deus deu oportunidade para falar. Então, é cumprir o que está aqui, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se a gente fizer isso aqui, quantas coisas nós vamos evitar? Glória a Deus pela palavra, pelos comentários, porque sempre tem crescimento para a nossa vida diária, né? É alimento diário para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Amém. O pastor estava comentando aqui, até lembrei, né? Sei lá, quando eu estava no primário, sei lá em Araras também, 8, 9 anos, acho que tinha um menino só que era crente na minha classe, na minha escola inteira. Eu lembro que é o nome dele era Sinclair. Vou ver se eu for parado, vou ver se eu acho ele. Viu? A turma zoava ele, pastor. Eu também, o pastor falou e eu falei, olha, eu fiz muito isso com o Sinclair. Olha o nome do menino, hein? Sinclair. Eu vou ver se eu acho ele quando eu for lá parar, eu vou dar um abraço no irmão. Eu lembro até hoje, o pai dele era pipoqueiro na praça. Olha só as coisas. Olha só, né? E assim, né? Imagina, 40 anos atrás, nem sabia quem que era crente no interior, né, pastor? Nem conhecia isso. Mas olha, o pastor falou e eu lembrei dele, olha. O Espírito Santo fez você lembrar, quem sabe você vai encontrar ele. Localizar e, né? Preciso encontrar ele. Sabe que tinha colegas do trabalho, eu trabalhava na Metalúrgica Barbará, eu tinha pessoas ali que não eram cristãs e sabiam que eu era cristã, tiraram o saco. E depois de muitos anos me ligaram, Carlinhos, agora eu também me converti. Então, tudo aquilo que tirava sarro, depois é como se fosse uma desculpa, entendeu? Como você está sentindo aí, né? Agora o pastor falou, eu não sei lá, lembrei dele assim, sabe, tipo, piscou aqui. Quem sabe você vai conseguir falar com ele. Vou encontrar ele. Uma palavra gostosa de cristão. Sim, e assim, coisa de criançada, né, pastor? Assim, claro. Brincando, né? Nem sabia o que era crente ou não. Hoje em dia que é mais falado, mais divulgado, mas antigamente, pelo menos no interior, eu nem conhecia nada de igreja, né? Então, aí o pastor falou, eu falei, eu preciso comentar isso, né? Por isso que a gente critica, né, as pessoas e a gente já fez muito isso, né? Eu, pelo menos... É verdade, as coisas que a gente fala e critica, né? Não só crente, mas outras coisas também a gente fala mal e a gente nunca parou para pensar, né? Então, é verdade. Parar para ouvir primeiro, né? E aí para ouvir também o Espírito Santo, né? Quando a gente para, o Espírito Santo fala. Eu tinha um chefe que falava assim, se você está irado com uma pessoa, não fala nada, escreve, põe no papel, escreve, não manda a carta, guarda na gaveta. No dia seguinte você escreve. Depois de uma semana você já está chamando, meu amigo, como é que você vai? Já mudou o pensamento, porque aquilo é momentâneo, aquela ira, aquela raiva, né? Aquele ímpeto de querer se vingar é momentâneo, depois passa. E aí o Espírito Santo tem tempo para falar, para tratar, não é? Para mudar o nosso pensamento. E é assim que a gente tem que encarar mesmo as coisas,
ouvir a voz do Espírito Santo antes de falar, principalmente, né? É isso, amém. Ô, Goulart, eu demorei para te mandar o link, né? Eu vi depois aqui, tá? Boa noite, gente. Desculpa. Eu acho que eu fiz a besteira aqui de sair do grupo. Eu não sei o que eu fiz. Fui descobrir só agora quando eu fui entrar. Que eu falei, poxa, cadê o link? Cadê o link que o pessoal não mandou? Aí eu fui descobrir e tava a mensagem lá. Você saiu do grupo, alguma coisa assim. Falei, não, eu fiquei desesperado, né? Eu tentei ligar pro Ricardo, para você. Desculpa. Eu peço desculpa pela. Não, eu vi mais tarde aqui que você tinha mandado a mensagem, tá? Mas eu vejo lá depois. Se você não tiver, eu te incluo no Não, pode incluir, que eu devo ter saído não sei como. Pior que não é a primeira vez, né? Não é. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu faço isso. Eu vejo lá no grupo, tá? Eu vejo qualquer coisa, eu te incluo e... Ô, Ricardinho, me perdoa, só pra você meditar, depois medita em Tiago 1,19. 1,19, tá. Amém, amém. Foi o seu Xará que trouxe a palavra hoje. Amém. Viu? Peraí, calma aí. Ô, Goulart, estamos acabando aqui já. Sim, eu sei. Amém. Se tiver algum pedido de oração aqui, a gente ora, né? Acho que o pastor comentou aqui da família aqui do pastor que faleceu, né, pastor Carlinhos? Aí tem o... pastor Nelson Prestes. Tá, a gente ora pela vida dele também, né? Aí acho que a esposa do Osni também, que a gente comentou. Né, Osni? Eu tenho então uma oração, um pedido de novo. A minha irmã parece que está com um módulo do outro lado, no outro seio também. Então peço oração para ela. Vamos orar sim. Elaine, né? Elaine ou Eliane, né? Rosane. Ah, Rosane. Elaine acho que é irmã do Ricardo, né, Ricardo? Eliano, né? Amém, Goulart. Você quer falar alguma coisa, Reinaldo? Fica à vontade, viu, irmão? Minha oração mesmo, minha esposa, também, primeiro tudo aí, por essa parte dele, e por todos vocês aí. Amém, irmão. Vamos orar sim, tá? Paulo, eu queria pedir oração também para aquele casal que ela ontem foi internar para fazer uma raspagem, que ela está com câncer, do Antônio e o Pedro, né? E orar por mim também na 3 ali, porque aquela 3 ali está muito complicado, sabe? E eu trabalho lá, sabe como é que é? Eu creio no Senhor Jesus, tem um anjo acampado do meu lado. Eu e minha família ali. Amém, Glória. Vamos orar sim, tá? Mais algum pedido, irmão? Podemos orar, então? Amém, pastor. Pastor, ora pela gente, né, pastor? E se o Dedé tivesse aí, ele ia pedir pelo Brasil, né? Então vamos orar também pelo Brasil, amém, pela nossa amém, nação, né? Como sempre, nós oramos também, que Deus continue no controle de todas as coisas. Então vamos orar. Pastor, rapidinho aqui, eu até estava assistindo o jornal, o assunto lá da Cracolândia, aqui no centro também, né? Meio que tá um mundo lá, né? Tá bem perdido, parece que tá fugindo até do controle, né, pastor? Então, vamos colocar eles também. É perto lá da igreja sede, não é, pastor? Sim, né? É próximo ali, né? Região da Santa Cecília. Eles estão né? sempre naqueles lugares, naquelas ruas próximas. Eles saem de um ponto, vai para um outro, mas sempre naquela região ali, né? Mas tá bom, vamos orar, sem tomar cuidado de também a nossa parte temos que fazer, né? Não dar margem para o inimigo aprontar. Então vamos orar. Senhor amado Pai, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, nós estamos reunidos mais uma terça-feira com esse propósito de juntos compartilharmos a Tua palavra, pela palavra ministrada hoje, pelas participações. E Deus, como é bom saber que o Senhor tem sempre algo novo para falar conosco, sempre tem orientações, recados, basta observarmos para não termos o problema, a dor de cabeça que podemos evitar se observarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, pelas suas famílias também. Oramos especialmente, Senhor, pela família do pastor Nelson Prestes, que perderam este servo precioso que está nos Teus braços. Mas, Senhor, conforta a família, as filhas, a esposa, renova as forças, Senhor, dá sabedoria, consola através do Teu Espírito Santo, é o que nós pedimos,
porque sabemos que o Senhor pode fazer isso, o Senhor tem prazer em aconchegar os teus filhos. Então, Senhor, cuida delas, as três, a esposa e as duas filhas, cuida com mão forte e poderosa. Também oramos, Senhor, pela irmã do Ricardo, a Rosana, Senhor, que o Senhor possa estar colocando as tuas mãos ali, Senhor. Tu és Deus de milagres, tu podes curá-la, tu podes fazer um milagre, Senhor, tu podes fazer com que todo aquele mal desapareça, e nós cremos nisso, nós pedimos isso, porque cremos, temos fé que o Senhor pode todas as coisas. Para ti nada é impossível, e nós cremos, colocamos a nossa fé, a nossa confiança e a certeza que o Senhor está nos ouvindo pela tua misericórdia. Então opera na vida dela, Senhor, tranquilize o seu coração, se tiver que fazer tratamento, prepara tudo, o médico, o hospital, se tiver que fazer cirurgia, Senhor, conduza as coisas, porque quando nós temos o Senhor na liderança, indo à frente, o Senhor aplana os nossos caminhos. Então, Senhor, colocamos a vida dela, Senhor, para os teus cuidados. Oramos também, Senhor, pela esposa do Osni, que está para fazer essa cirurgia. Que Deus esteja com ela, prepara também todo o médico, o local, que possa ser rápido, Senhor, que esta cirurgia seja feita na direção do Teu Espírito Santo, capacitando os médicos, enfermeiros, anestesistas, Senhor, em todas as condições necessárias que a Tua serva precisa, dá o melhor, porque o Senhor cuida daqueles que são Teus. O Osni também, Senhor, ele sempre está com dores, ó Pai, opera na vida do Osni, Senhor, fortalece a sua vida, cura, liberta, renova as suas forças, que ele continue sendo bênção para a glória do Teu nome, fortalecido, protegido e guardado pelo Senhor. Oramos também, Senhor, pelo Reinaldo, Senhor. Deus, Tu sabes, Senhor, as lutas que ele tem enfrentado, mas estende as Tuas mãos sobre a vida dele, Senhor. Guarda e protege. Livra-o, Senhor, das ciladas, das astutas ciladas do inimigo. Dá, Senhor, vitória, Senhor, que ele se firme cada vez mais nos Teus caminhos, que ele sinta a Tua presença cada dia, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor estende as Tuas mãos sempre para nos proteger e nos guardar. Dá sabedoria, dá orientação e dá a Tua proteção, nós te pedimos. Também, Senhor, aquele casal que o Lourival pediu, aquele casal de idosos, Senhor, tem misericórdia deles. Continuamos orando, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode operar. E nós queremos ouvir, Senhor, testemunhos para glorificar e exaltar o Teu nome. Também o Lourival, Senhor, lá naquele ambiente de trabalho, aquele ponto que ele tem, Senhor, quantas situações difíceis ele passa ali. Guarda, Senhor, acampa o Teu anjo ali ao redor dele para guardar, proteger e livrá-lo. E dar sabedoria quando ele tiver que falar, que ele seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Também o seu joelho, Senhor, nós continuamos clamando que esta situação seja resolvida, Senhor. Se tiver que fazer cirurgia, ou mesmo, Senhor, curando para a glória do Teu nome. Então nós vamos continuar orando, Senhor. Oramos por esta nação, pelo Brasil, pela liderança desta nação, os três poderes desta nação. O Senhor que é o justo juiz, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode mudar a história dessa nação. Basta uma palavra, Senhor, e tudo aquilo que está errado pode ser consertado. E nós vamos continuar orando pela Tua misericórdia, porque diz a Tua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos justificados pelo Teu sangue. Então é por isso que nós sabemos que o Senhor ouve e o Senhor pode atender segundo a Tua vontade. Liberta esta nação, conserta aquilo que está errado nesta nação, Senhor, corrige mesmo esta nação, sara esta nação, perdoe o pecado desta nação, mas acima de tudo, Senhor, salve essa nação. Tenha compaixão do Brasil. Não desista do Brasil, Senhor, que este país possa ser um exemplo para as demais nações, um país cristão, que se dobra, que se prostra, que ora e que clama ao Senhor, e que isto seja anunciado em todos os quatro cantos da terra, que, ó Deus, o Senhor ouviu e respondeu às orações de um povo que se chama pelo Teu nome. Oramos também aquela situação lá na Cracolândia, Senhor, aqueles drogados, ó Pai, que não têm nem noção daquilo que eles querem, estão tão drogados que eles não sabem, ó Pai, não sabem discernir. Tem misericórdia, Senhor, liberta, Senhor, esse jugo maligno que está sobre a vida deles, Senhor, essa dependência química, que eles possam ter um encontro contigo, Senhor. Nós clamamos pelas vidas deles, é a nossa oração. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmão.